Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o segundo episódio do nosso quadro Rede de Apoio Acionada. Hoje eu estou com a ilustre presença aqui do meu amigo Nelson Melchior. Ele já é atuante aqui na cidade, ele vai fazer a apresentação dele daqui a pouco. Teremos também algumas pautas a serem discutidas hoje, é, eminente da semana que passou. E assim, agora eu vou deixar o nosso amigo Nelson fazer a apresentação dele. Nelson, fica à vontade. Boa noite, Dé. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É muito importante esse trabalho que está sendo realizado pela Voz Rádio Cubiana, criando e fortalecendo essa rede de apoio. Uhum. E a gente vem aqui para somar, É, tentando trazer algumas demandas, né? É uma luta constante. Nós estamos aí desde 2010 e creio que colheremos melhores frutos agora. sim, Então, sim. esse é o nosso objetivo. A tua atuação, pelo que eu já acompanho do seu trabalho, é na área da educação e na área de segurança, né? Você faz parte do Conselho de Segurança também. Na Conselho. verdade, eu sou ex-conselheiro municipal de educação, Uhum. né, ex-conselheiro do Fundeb, que são cargos não remunerados, de fiscalização do executivo. E ao longo como eu falei, desde 2010, né, nós estamos lutando por uma educação pública de qualidade. E na tua opinião, de lá para cá, você acha que deu uma declinada? Eu acompanhei alguns casos assim, mas eu não tenho assim, essa vasta experiência que você tem na educação. Nós já tivemos assim um secretário de educação que não era ligado à área da educação, ele era Uhum. advogado. Hoje nós temos a secretária Cristina Barleta, que eu costumo dizer que como eu giz, Hum. mas no meu ponto de vista, a educação vem piorando e muito. Sim, eu acompanho umas situações de manutenção. Zeladora também que tem na área da saúde, que eu também bato bastante, né? Tive algumas reuniões com a Cristina Barleta, mas é aquela coisa que a gente comentou aqui nos bastidores. A gente faz reuniões, a gente gasta uma energia tremenda para marcar essas reuniões com eles, aí eles dão umas justificativas para a gente. E existe aquela cultura ele vai cansar. E a gente tem que se conscientizar, né? Unir com pessoas que realmente querem uma mudança. E não é a mudança para mim, não é a mudança para o Nelson, é uma mudança coletiva. Os serviços públicos eles têm que funcionar por osmose, como eu venho falando muito dessa palavra, tem que ser automático, a gente não tem que estar fazendo é, reivindicações, né? Hoje a gente vai ter umas pautas aqui para tá demonstrando o que aconteceu durante a semana, e você vai ver que são problemas retóricos, é muito redundante a coisa. Você cobra, vai para uma ouvidoria que não funciona, te devolvem daquele jeito, e a coisa morre ali, aí se você for acionar um outro órgão, o Ministério Público, hoje mesmo a gente foi lá, viveu uma situação, o Ministério Público começa a trabalhar 1 hora da tarde. Então, assim, o intuito dessa rede de apoio é até para anunciar que o Nelson já vai ser mais um associado, ele já tem o trabalho dele já há um bom tempo, né? Trocando lentes tem quanto tempo? Na verdade, trocando as lentes tem cerca de 2 anos, né? Certo. E na verdade era Zona Noroeste ou Caos Urbano. Sim. Né? Eu comecei com esse nome, tirando fotos. Eu sou meio avesso a vídeo, né? Eu quase não Uhum. tenho vídeo. Normalmente eu gosto de fotografar, tenho a fotografia como um hobby e essa parte jornalística, né? Certo. Então, e aí me sugeriram que eu mudasse o nome. Eu comecei fazendo um programa na Rádio ZN, trocando as lentes, que era um programa de entrevista, e sempre focado mais a questão da zeladoria e a questão das unidades municipais de ensino, tanto do município quanto do estado. Né? Então, é um trabalho cansativo, né? Você cria muita inimizade, Sim, eu que eu diga. Eu que eu é, diga. e assim, você fecha algumas portas, mas é muito bom, né? Porque você, ao mesmo tempo, você faz outras amizades, conhece Sim, outras sim, pessoas, você encontra pessoas que pensam como você e acreditam numa sim, educação sim, pública de sim. qualidade. Então, é assim, isso que tem me movido ao longo desses praticamente 13 anos. E uma coisa interessante, assim, nós tivemos uma audiência pública na UME Samuel Augusto Leão de Moura, em 2018, e aí vereadores, secretários, enfim, todo mundo lá. E eu tinha documentos
né, da resposta da própria Câmara, né, quando o Marcos de Rossi ainda era o presidente, sim, sim. os mesmos problemas que eu relatei em 2010, em 2018 ainda existiam. Então, é aquilo que você disse, é um descaso, né? Sim, a Nós não população não cobra. conseguimos acompanhar por uma Sim, série de coisas. Essa nossa Câmara que aí está e as outras que estiveram também não costumam fazer um trabalho de excelência, né? Antigamente você poderia participar do conselho de escola sendo cidadão, sim. tendo apenas um munícipe, hoje não pode mais, né? Então, logo, logo vamos fazer isso na saúde É também, só a porque. comunidade escolar, Sim, sim. né? Então isso acabou. O que acontece? Isso dificulta, porque a maioria dos pais precisam trabalhar, não tem tempo. Então, o sistema cria dificuldades, né? E a pessoa que ela tem a vida dela ativa, que precisa manter as suas despesas, sua família, ele não vai conseguir acompanhar. Até a questão da Câmara mesmo. Eu acho um absurdo a Câmara ela ter vereadores lá com gabinetes, verbas, etc, etc. E os caras, eles se reúnem 2 vezes por semana, 3 horas da tarde. Aí eu já vejo isso uma artimanha para quê? Para você fazer com que a população não acompanhe, né? E aí a gente vai vendo N situações acontecendo na cidade. E assim, eu costumo dizer que quando eu idealizei a questão da rede de apoio, de trazer pessoas que pensassem da mesma maneira, assim, porque não é possível que só eu via as coisas erradas daquele jeito. E o meu diferencial é esse: eu vou para cima, eu questiono mesmo, eu aponto o dedo. E outra, não estou aqui para ficar criticando só. O problema é que nesses 3 anos desta administração atual, a gente não vê nada funcionar assim, que deixe legado, que é uma coisa que a gente precisa, na verdade. Fazer obras, fazer que nem. Eu vejo esses monumentos, Santos, não sei o que até falei no outro programa, é, um monte de monumentos espalhado pelas. O município de Santos ele já sabe que ele está em Santos, ele não precisa ter um monumento a cada esquina. Hoje mesmo eu passei ali, não sei onde aí, eu trabalho na rua, tinha lá 6 pessoas fazendo o encaixe daquela situação, daquela moldura. Então, assim, é uns negócios que não dá legado, né? E aí a gente vê, né? Vamos entrar nas pautas de hoje. Por exemplo, essa semana, com relação à saúde, a gente teve 2 casos que foram noticiados pela tribuna, gente. Não é eu eu estou falando, eu não tenho como provar. São 2 assuntos gritantes. Vou abrir aqui para a gente acompanhar. Ó, a manchete da tribuna, no dia 30/11, né, de 2023. Bebê nasce em estado vegetativo e a mãe perde o útero em parto realizado no Hospital de Santos. No caso, é o Complexo Hospitalar dos Estivadores. Né? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é de uma moça, o nome dela é Maria, deixa eu ver aqui, me fugiu aqui o nome dela, mas assim, tá também na tribuna de ontem, domingo, né? Tô lá analisando o caso, mesma situação, complexo hospitalar dos estivadores, uma gestante que estava fazendo o acompanhamento do pré-natal dela em 9 semanas, e aí o médico simplesmente falou para ela, olha o preparo do médico, falou que o bebê estava sem vida, era um feto sem vida, e ela ia precisar fazer uma cirurgia o quanto antes para tirar o bebê. A mãe ficou assustada e ao mesmo tempo sentida, porque perder um filho não é fácil. Eu nem sei se é o primeiro filho dela, né? Não dá, a matéria não especifica, mas você fica pensando, meu Deus, o meu primeiro filho, um problema desse. Ela foi pedir uma segunda opinião. O que aconteceu, gente? O outro médico fez todos os exames que precisava e a criança estava viva. Meu, não sendo leviano, mas isso ia ser um assassinato. Porque como é que o médico estuda, faz residência, ele dá um diagnóstico desse, e aí outro médico vai lá e ela continua com o acompanhamento, e ela diz aqui que ela vai processar o complexo de estivadores. Aí vem aquele caso que eu sempre comento no nosso grupo da Rede de Apoio, que você também faz parte, vai passar a fazer parte desse nosso quadro.
A terceirização, de fato, ela melhora a saúde, porque a ideia que eles vendem para a gente, Nelson, é que terceirizado é mais fácil, no sentido que você já paga um valor X para uma instituição. Essa instituição, ela, ela já cabe com os insumos. Então, a parte da municipalidade tem que fazer a ata de compra, aqueles processos burocráticos. A gente sabe que tem problema de funcionário. Lá, na teoria, a terceirização era para quê? Para melhorar a saúde, para ter agilidade. A gente vê agilidade, não? O que você acha? Na verdade, assim, na minha opinião, É. a terceirização na saúde, a terceirização na educação, ela está ocorrendo aos poucos, mas Mas está tá, ocorrendo, tá. né? É, nós perdemos qualidade. Porque eu, enquanto munícipe, né, eu entendo o funcionário público, respeito e tal, mas eu, enquanto munícipe, na verdade, a minha preocupação é assim, com o atendimento. Funcionou? É a minha Ótimo. também. Né? Só que, infelizmente, não acontece. E a E aí gente, você vai cobrar quem? mas a gente cobra. O problema é esse. Você Não, acompanha, não, eu entendo, né? mas eu quero dizer o seguinte: a prefeitura é responsável, aí ela terceiriza. Sim. Acontece um caso como esse, você vai cobrar quem? A Você fala prefeitura, com quem? hipoteticamente, vai jogar para a OS vai abrir uma sindicância, manda para o Ministério Público e a gente vê que não acontece nada, de fato. Exatamente. Na verdade, a gente tira a responsabilidade do Estado, que é a obrigação e direito dele que está na Constituição. Sim. Né? E aí, assim, esses dois casos grotescos, e eu queria complementar em cima dessa pauta, que é uma coisa que eu já venho acompanhando há um bom tempo, e você já é antigo lá na nossa rede de apoio, o Givanildo há pouco tempo que acompanha nosso trabalho lá. Eu tive um caso de uma pessoa próxima a mim, não parente, mas conhecido, que a pessoa estava peregrinando com a questão do parto humanizado. Porque agora tem um protocolo, diz que é do SUS, da NASA, sei lá de onde que a gestante ela tem que ser induzida ao parto, porque tem a melhor recuperação. Só que é o seguinte, isso virou um procedimento. Então a mulher chega lá morrendo, não tem a humanização de analisar que aquela é o primeiro filho às vezes, a pessoa tem dificuldade para ter o neném. E essa cunhada da minha amiga, ela já estava fazendo peregrinação. Ela saía do Silvério Fontes, ia para o estivador não aceitava, mandava para o Guilherme Alves, ficou nessa ciranda. Depois que a gente acionou um pessoal lá da Secretaria de Saúde, deixamos de sobreaviso, quando ela foi nos estivadores, a criança já tinha passado da hora de nascer, a criança já tinha defecado na mãe, com risco à infecção. Hoje está bem e tal, né? Ela conseguiu, a criança deve estar com mais ou menos 18 meses. Mas, meu, são situações que eles criam os procedimentos e virou robótica. As OS, elas trabalham muito assim. Eu faço do meu jeito aqui é o padrão, é assim. E aí, quando os problemas acontecem, ninguém se responsabiliza. Esse protocolo de induzir ao máximo as, as gestantes ganharem os filhos normais, na minha opinião, que eu vejo assim, que eu sou leigo, né? Eu posso até falando besteira, eu peço desculpa. Mas é para economizar anestesia. Você sabe que a anestesia tem um custo, né? A pessoa vai lá ganhar um parto normal, então não precisa anestesiar, eu penso dessa forma. Na verdade, assim, teria que ser um especialista, né? Sim, Mas sim. tudo voltado à área de saúde, existe protocolo. E tem que seguir um protocolo, senão vira uma bagunça. Sim. Né? Existem casos e casos. Né? Existem casos onde o paciente vai ter o parto normal. Né? Eu não vejo que seja só a questão da economia Sim. em relação ao anestesista. Né? Até porque o anestesista está ali de plantão, Sim, né? sim, sim. Enfim. O parto normal ele traz mais qualidade para a mãe Sim. e para a criança. Né? Mas, como você falou, cada caso é um caso. Né? E teria que haver. O que precisava ser feito era uma análise dos procedimentos que é feito no Hospital Silvério Fontes, os procedimentos que é feito nos Estivadores? estivadores. Né? E aí ver o que está ocorrendo, onde tem a falha, onde está falhando e mudar. Né? Eu. Infelizmente, desculpa te Sim, cortar, sim. mas o que a gente percebe é que não há planejamento.
Mas se você for ver por esse gancho que você me deu, a gente tem duas situações hipotéticas aí. Silvério Fontes é quadro clínico do município, né? E aí a gente tem do outro lado o Complexo Hospitalar de Estivadores, que é uma OS paga. Então, tu consegue analisar que aqui no Silvério Fontes eles podem dar, tipo, uma muleta de não atender, porque sabe que tem os estivadores, porque já é a OS para o atendimento, aí fica nesse ping-pong com as gestantes? Eu não quero acreditar nisso, né? Minha filha nasceu numa maternidade Silvério Fontes, ainda não tinha, o hospital de jogadores não estava funcionando, né, ainda. Uhum, Existia, ele já existia, porque isso é bem antigo. sim. Mas nós somos muito bem atendidos, né? A minha maior crítica em relação à área de saúde são as questões estruturais, mas nos leva a questionar também a questão do preparo desses profissionais, dos Sim, médicos, a né? gente vê muito Eu estive residente. aqui na UPA da Zona Oeste e não era uma residente. Hum, Eu não vou falar o nome dela porque primeiro que eu não lembro, eu fiquei tão irado que eu não lembro. Mas eu fiz um exame de sangue, o resultado saiu por volta de 12h30 da manhã. Ela pegou o exame e falou que ia ter que me internar porque eu tinha um tumor, né? Quer dizer, ela viu que eu tinha um tumor só por causa do exame de sangue, né? sim. Eu me recusei a ficar internado, enfim. Quando eu voltei, isso foi numa sexta-feira, quando eu voltei no domingo, eu conversei com o médico, eu não estava bem, eu comentei, falei da questão que a médica disse do tumor, e o médico falou, eu nem devia falar isso, mas é um absurdo, ela não tem como falar que você tem um tumor só com exame de sangue. Ela não é mãe de santo, não Então, é? Então, quer dizer, então, é uma coisa que hoje, né, as faculdades de medicina, os especialistas, precisam rediscutir isso. E aí é interessante que ver como nós conversávamos uhum, lá fora, eu falo que não tem como você falar de saúde se você não falar de segurança, se você não falar de educação, sim, porque aquele médico ele começou na educação, ele sim, estudou para chegar lá. sim. Então há uma lacuna muito grande na educação, desde a educação infantil à universidade. Quem são esses médicos que estão sendo formados agora? Como estão sendo formados? E isso a gente diz para o médico, engenheiro, aqui hoje a gente está falando Sim, especificamente da questão sim, da saúde, médico. mas de um Sim, modo sim. geral. Então é uma discussão que nós temos que ter. E infelizmente ninguém faz essa discussão. E o que eu fico assim às vezes surpreso é que a gente não vê, que nem, você tem experiência na saúde dessa situação de diagnóstico, daquela situação de você tá na UPA, aí os caras te liberam, tu vai para casa, depois tu volta de novo. Será que não teria uma métrica nesse sistema que é tão colocado pela secretaria, o MV, que não consegue ver que a pessoa foi lá mais de uma vez? Se a pessoa vai uma, duas, três vezes na mesma UPA buscar o mesmo atendimento, não é sinal que eles estão tão, atendendo direito? Aí eu te pergunto, você Hum, que faz parte do conselho é. local, fica armazenado? Fica arquivado? Então, quando você questiona, eu tive uma reunião na UPA esses dias aí, até a gente estava com aquele caso do menino lá que estava internado, que eu fui lá. Se eu passar o áudio aqui que a menina me mandou depois que eu saí de lá, vocês vão achar que eu sou o dono do mundo. Eu não sou o prefeito, eu não sou o presidente, eu sou o dono do mundo. Porque depois que eu saí de lá, trataram ele tão bem que hoje, inclusive, ele está internado lá na Benê. Então, assim, as coisas não funcionam. Para você conseguir uma coisa que já é de direito, você tem que estar cobrando eles de uma forma. E quando eles vêm, né, sentado em reunião, tem até uns posts lá na minha página lá, que a gente estava lá, eu coloquei lá que a reunião foi acalorada, e foi. Porque a gestora lá, lógico que ela está defendendo lá a instituição dela, é onde ela ganha o pão e tal. Mas a gente vê que as coisas às vezes não funcionam. Eles ficaram naquele jogo de empurra de um plantão para o outro, e eu bati na mesa e falei, gente, independente do plantão A ou B, não cabe mais essa muleta de vocês ficarem falando. Ah, o plantão da noite errou, agora o do dia conserta. Não, gente, é uma instituição, tem que trabalhar no padrão. E aí, o que eu fiz? Eu questionei ela, ela veio falar da lisura do processo,
que os prontuários eletrônicos têm fé pública, que ninguém consegue entrar no sistema para Alterar. alterar algum dado. Mas olha, eu sou profissional da área e quando a gente quer dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho, não com acusação. Mas o que, que acontece? Eu pedi para ela verificar, aí ela veio com aquela parte de formalização, aí eu falei para ela assim, então eu vou fazer o seguinte, como você está querendo formalizar, então vamos formalizar então. Não, quem tem que formalizar é a família. Aí vai te dando aquele jogo de canseira. Aí o que, que acontece? Eu fui na família, cheguei lá para a família, vamos formalizar, porque é o seguinte, você hoje está com o teu problema resolvido porque teve a minha intervenção lá, de certa forma, por conhecer algumas pessoas, ajudou, mas o que eu queria saber é o seguinte, se você não formalizar essa situação, vai vir um outro João, vai vir um outro Manuel, que não vai ter esse contato comigo, de uma situação que teria que funcionar por osmose. O que eu penso assim, a saúde, tanto na saúde quanto na educação, enfim, elas não podem funcionar por ação de terceiros. Que é também que eu questiono. O Você vereador não vê. arruma vaga, não tem que. Ele Não, tem, ele não arruma, não essa é a grande arruma, a verdade. verdade é essa. Não arruma. Outra coisa, você vê, eu recorri, eu ficava praticamente um ano para fazer um exame, recorri a você, recorri a outras pessoas, enfim. Eu já fiquei 2 anos, 8 meses e 26 dias para fazer um exame de vista na prefeitura. Fui fazer particular, mas fiquei esperando. Né? E só consegui porque eu fui nas redes sociais. Então eu penso da seguinte forma: dá para entender tudo, tem muita gente, né? Vai ter uma demora, faz Sim, parte. sim, Agora, sim. essa demora ela não pode demorar 1 ano, dois, E a três. gente está falando de Né? saúde, né? E outra, não pode funcionar com intervenção de terceiros. E não Sim, importa se para minha pessoa, para a sim, sua, para o sim, Ivanildo, sim. não. A coisa tem que funcionar. Alguém Porque tem que ir lá se. no processo onde é que está falhando e consertar. E Exatamente. consertar. E não dá para nós ficarmos, que nem. Você para reparar esses dias, eu estive na UPA, uns 2 dias atrás, eu notei uma diferença no atendimento. Sim. Desde da segurança aos funcionários. E o fluxo está intenso Mas, agora no atendimento. embora, volte a afirmar, tem poucos funcionários, está faltando funcionário. Né? Eles ainda estão sobrecarregados. Né? Sim, O e com pessoal de enfermagem. sobrecarga o erro vem. Então, é assim, não existem os protocolos, Sim. então eles têm que ser seguidos. Se eles têm que ser seguidos, a coisa tem que funcionar. Se não está funcionando, precisa rever os protocolos. Mas se é uma terceirizada, né? Eu penso assim, né? Eu trabalhei muitos anos em terceirizada de telefonia, como a gente já andou conversando, você também já trabalhou. O que que acontece? Quando a contratante contrata e tem falha no atendimento que vai ocasionar numa má visão daquela empresa, pelo menos as empresas que eu trabalhei, toda vez que tinha um erro, virava um procedimento, nós tínhamos lá equipes de PAQ, de padrão de atendimento e qualidade, e ali formava-se um processo, e aquele processo ia ali, ó, rígido. Esses PAQs, inclusive, viravam PGPs, dependendo da situação de padronização, que até a intervenção do presidente da própria companhia viesse falar com o funcionário menor a respeito daquele procedimento, o próprio presidente da empresa poderia passar por investigação, por processo e até ser demitido. E na municipalidade a gente não vê isso. Acontece o erro, vai para debaixo do tapete, cala a boca da pessoa com o melhor atendimento em 10 minutos ali e a coisa vai seguindo. Né? Para a gente não estender essa parte da saúde, vamos trazer aqui também a questão da semana passada do seu Dorival mandando aquele recado para o seu prefeito lá. Então, 3 dias depois, eu passei um dia, né, no final do meu turno de trabalho, eu passei lá, eu vi um maquinário lá na Brigadeiro Faria Lima 1156, eles já estavam asfaltando aquela obra que eu mencionei desde fevereiro, né, para não ficar repetitivo. Então, assim, acabou a novela. Então, a gente vai estar passando o vídeo aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o segundo episódio do nosso
eles podem dar, tipo, uma muleta de não atender, porque sabe que tem os estivadores, porque já é a OS para o atendimento, aí fica nesse ping-pong com as gestantes? Eu não quero acreditar nisso, né? Minha filha nasceu numa maternidade Silvério Fontes, ainda não tinha. Tu consegue analisar que aqui no Silvério Fontes eles podem dar, tipo, uma muleta de não atender, porque sabe que tem os estivadores, porque já é a OS para o atendimento, aí fica nesse ping-pong com as gestantes? Eu não quero acreditar nisso, né? Minha filha nasceu numa maternidade Silvério Fontes, ainda não tinha. Os prototivadores não estavam funcionando, né, ainda. Uhum, Existia, ele já existia, porque isso é bem antigo. sim. Mas nós somos muito bem atendidos, né? A minha maior crítica em relação à área de saúde são as questões estruturais, mas nos leva a questionar também a questão do preparo desses profissionais, dos Sim, médicos, a né? gente vê muito Eu estive residente. aqui na UPA da Zona Oeste e não era uma residente. Hum, Eu não vou falar o nome dela porque primeiro que eu não lembro, eu fiquei tão irado que eu não lembro. Mas eu fiz um exame de sangue, o resultado saiu por volta de 2h30 da manhã. Ela pegou o exame e falou que ia ter que me internar porque eu tinha um tumor, né? Quer dizer, ela viu que eu tinha um tumor só por causa do exame de sangue, né? sim. Eu me recusei a ficar internado, enfim. Quando eu voltei, isso foi numa sexta-feira, quando eu voltei no domingo, eu conversei com o médico, eu não estava bem, eu comentei, falei da questão que a médica disse do tumor, e o médico falou, eu nem devia falar isso, mas é um absurdo, ela não tem como falar que você tem um tumor só com exame de sangue. Ela não é mãe de santo, não Então, é? Então, quer dizer, então, é uma coisa que hoje, né, as faculdades de medicina, os especialistas, precisam rediscutir isso. E aí é interessante que ver como nós conversávamos uhum, lá fora, eu falo que não tem como você falar de saúde se você não falar de segurança, se você não falar de educação, sim, porque aquele médico ele começou na educação, ele sim, estudou para chegar lá. sim. Então há uma lacuna muito grande na educação, desde a educação infantil à universidade. Quem são esses médicos que estão sendo formados agora? Como estão sendo formados? E isso a gente diz para o médico, engenheiro, aqui hoje a gente está falando Sim, especificamente da questão questão de do saúde, médico. mas de um Sim, modo sim. geral. Então, é uma discussão que nós temos que ter. E, infelizmente, ninguém faz essa discussão. E o que eu fico, assim, às vezes surpreso é que a gente não vê, que nem, você tem experiências na saúde dessa situação de diagnóstico, daquela situação de você tá na UPA, aí os caras te liberam, tu vai para casa, depois tu volta de novo. Será que não teria uma métrica nesse sistema que é tão colocado pela secretaria, o MV, que não consegue ver que a pessoa foi lá mais de uma vez? Se a pessoa vai uma, duas, três vezes na mesma UPA buscar o mesmo atendimento, não é sinal que eles estão atendendo direito? Aí eu te pergunto, você Hum, que faz parte do conselho é. local, fica armazenado? Fica arquivado? Então, quando você questiona, eu tive uma reunião na UPA esses dias aí, até a gente estava com aquele caso do menino lá que estava internado, que eu fui lá. Se eu passar o áudio aqui que a menina me mandou depois que eu saí de lá, vocês vão achar que eu sou o dono do mundo. Eu não sou o prefeito, eu não sou o presidente, eu sou o dono do mundo. Porque depois que eu saí de lá, trataram ele tão bem que hoje, inclusive, ele está internado lá na Benê. Então, assim, as coisas não funcionam. Para você conseguir uma coisa que já é de direito, você tem que estar cobrando eles de uma forma. E quando eles vêm, né, sentado em reunião, tem até uns posts lá na minha página lá, que a gente estava lá, eu coloquei lá que a reunião foi acalorada, e foi. Porque a gestora lá, lógico que ela está defendendo lá a instituição dela, é onde ela ganha o pão e tal. Mas a gente vê que as coisas às vezes não funcionam. Eles ficaram naquele jogo de empurra de um plantão para o outro, e eu bati na mesa e falei, gente, independente do plantão A ou B, não cabe mais essa muleta de vocês ficarem falando. Ah, o plantão da noite errou, agora o do dia conserta. Não, gente, é uma instituição, tem que trabalhar no padrão. E aí, o que eu fiz?
Eu questionei ela, ela veio falar da lisura do processo, que os prontuários eletrônicos têm fé pública, que ninguém consegue entrar no sistema para Alterar. alterar algum dado. Mas olha, eu sou profissional da área e quando a gente quer dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho, não com acusação. Mas o que acontece? Eu pedi para ela verificar, aí ela veio com aquela parte de formalização, aí eu falei para ela assim, então eu vou fazer o seguinte, como você está querendo formalizar, então vamos formalizar então? Não, quem tem que formalizar é a família. Aí vai te dando aquele jogo de canseira. Aí o que acontece? Eu fui na família, cheguei lá para a família, vamos formalizar, porque é o seguinte, você hoje está com o seu problema resolvido porque teve a minha intervenção lá, de certa forma, por conhecer algumas pessoas ajudou, mas o que eu queria saber é o seguinte, se você não formalizar essa situação, vai vir um outro João, vai vir um outro Manuel, que não vai ter esse contato comigo, de uma situação que teria que funcionar por osmose. O que eu penso assim, a saúde, tanto na saúde quanto na educação, enfim, elas não podem funcionar por ação de terceiros. Que é também que eu questiono. O Você vereador não vê, arruma vaga, não tem que. Ele não, tem, ele não arruma, não essa é a grande arruma, a verdade. verdade é essa. Não arruma. Outra coisa, você vê, eu recorri, eu ficava praticamente um ano para fazer um exame, recorri a você, recorri a outras pessoas, enfim. Eu já fiquei 2 anos, 8 meses e 26 dias para fazer um exame de vista na prefeitura. Fui fazer particular, mas fiquei esperando. Né? E só consegui porque eu fui nas redes sociais. Então eu penso da seguinte forma: dá para entender tudo, tem muita gente, né? Vai ter uma demora, faz Sim, parte. sim, Agora, sim. essa demora ela não pode demorar 1 ano, dois, E a três. gente está falando de Né? saúde, né? E outra, não pode funcionar com intervenção de terceiros. E não Sim, importa se para minha pessoa, para a sim, sua, para o sim, Ivanildo, sim. não. A coisa tem que funcionar. Alguém Porque tem que ir lá se no processo, onde é que está falhando e consertar. E exatamente. consertar. E não dá para nós ficarmos, que nem você para reparar esses dias, eu estive na UPA, uns 2 dias atrás, eu notei uma diferença no atendimento. Sim. Desde da segurança aos funcionários. E o fluxo está intenso Mas, agora no atendimento. embora, volte a afirmar, tem poucos funcionários, está faltando funcionário. Né? Eles ainda estão sobrecarregados. Né? Sim, O e com pessoal de enfermagem. sobrecarga o erro vem. Então, é assim, não existem os protocolos, Sim. então eles têm que ser seguidos. Se eles têm que ser seguidos, a coisa tem que funcionar. Se não está funcionando, precisa rever os protocolos. Mas se é uma terceirizada, né? Eu penso assim, né? Eu trabalhei muitos anos em terceirizada de telefonia, como a gente já andou conversando, você também já trabalhou. O que acontece? Quando a contratante contrata e tem falha no atendimento que vai ocasionar numa má visão daquela empresa, pelo menos as empresas que eu trabalhei, toda vez que tinha um erro, virava um procedimento, nós tínhamos lá equipes de PAQ, de padrão de atendimento e qualidade, e ali formava-se um processo, e aquele processo ia ali, ó, rígido. Esses PAQs, inclusive, viravam PGPs, dependendo da situação de padronização, que até a intervenção do presidente da própria companhia viesse falar com o funcionário menor a respeito daquele procedimento, o próprio presidente da empresa poderia passar por investigação, por processo e até ser demitido. E na municipalidade a gente não vê isso. Acontece o erro, vai para debaixo do tapete, cala a boca da pessoa com o melhor atendimento em 10 minutos ali e a coisa vai seguindo. Né? Para a gente não estender essa parte da saúde, vamos trazer aqui também a questão da semana passada do seu Dorival mandando aquele recado para o seu prefeito lá. Então, 3 dias depois, eu passei um dia, né, no final do meu turno de trabalho, eu passei lá, eu vi um maquinário lá na Brigadeiro Faria Lima 1156, eles já estavam asfaltando aquela obra que eu mencionei desde fevereiro, né, para não ficar repetitivo. Então, assim, acabou a novela. Então, a gente vai estar passando o vídeo aqui. Então, vocês conseguiram acompanhar no vídeo e ver a resposta. Deveria isso ter acontecido há muito tempo, como eu mencionei na outra vez, 5 vereadores, e aí conseguimos, graças a Deus, aquela situação
grotesca, porque você ficar dentro da sua casa, você sair para trabalhar e tu vê a lama que tinha ali, o descaso. E outra, eu conheci o seu Dorival lá, ele falou que só ele mesmo já tinha acionado rede de TV, um monte de situação e não resolveu o caso, né? Mas assim, é um retorno que a gente gostou de ter recebido e a gente vai entrar agora num assunto, gente, que é o que eu falo, o cidadão que ele trabalha, honra os seus impostos, tem a sua rotina corrida, ele não acompanha a na nossa municipalidade. E essa semana, né, a semana passada, no caso, foi aprovado o aumento do executivo. Né? O executivo, vocês sabem, existe o prefeito, os secretários que fazem a parte executiva, faz todo o trâmite dentro da prefeitura ali para acontecer as coisas. E tem os vereadores que eles têm a função de fiscalizar, fazer os projetos deles, mandarem aquelas emendas impositivas. E o que acontece? A gente teve um período que os vereadores aumentaram o salário deles e o prefeito aprovou, e agora, né, semana passada, eles aumentaram o salário do executivo. O Nelson tem alguns dados aqui, eu vou passar para o Nelson, porque o Nelson tem uma postura, ele tem um trato fino para falar sobre isso. Eu vou deixar com ele. Fala aí, Nelson. Não é trato fino. Mas é assim. Está jogando confete, vai. Eles tiveram 25% de aumento para o prefeito, 19% para o vice e 26% para os secretários. Os secretários, eu vou fazer um comentário à parte depois, né? Mas vamos lá. Os vereadores, né, por mais que os nossos vereadores hoje, a maioria deles gostam de fazer vídeos, de falar, por mais que os nossos vereadores que estão nessa legislação dizem que não são políticos profissionais, eles se perpetuam no poder. E, na verdade, a Câmara Legislativa de Santos ela virou um puxadinho do Executivo. Sim. Né? Eles votam tudo aquilo que o Executivo quer. E não tem oposição, não tem, né? A oposição é muito ao passando. E nesse projeto, votaram a favor Ademir Pestana, do PSDB, Adilson Júnior, do PP, Adriano Piemonte, do PSL, Augusto Duarte, PSDB, Edivaldo Fernandes, o Chita, do PSB, Fabrício Cardoso, do Podemos, João Nery, do DEM, Lincoln Reis, do PL, Zequinha Barbosa, PSD, Paulo Miyashiro, Republicanos, Roberto Teixeira, Republicanos, o Tiganá, do PP, Não, Tiganá. Sérgio Santana, do PL. Isso aqui, essa fonte é do Sincerle que passou, Sim. Que é o sindicato, e o sindicato vem questionando por que eles aprovaram esse aumento, se vai ser o mesmo tom o aumento dos funcionários. Né? Eu acredito que não vai acontecer, porque vai ter aquela questão de verba, de receita, aí fica muito complicado. Então, assim, a gente vê que eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acho que atualmente em Santos a gente tem a pior legislatura que eu já vi, cara. Aqui em Santos. É a pior, a pior. Avaliar o legislativo é sempre muito difícil, né? Até porque a idade vai chegando e as pessoas têm mania de falar, no meu tempo, né? Sim, sim. E tem até aquele poema recitado lá pelo jornalista da Globo, lá que no próximo programa eu vou trazer esse texto. Né? Sim. E fala que, no meu tempo os políticos eram honestos. Nunca foram. Essa é a grande verdade. Enfim. Mas, é assim, o que nós temos que avaliar hoje, né, que ninguém trabalha de graça. Sim, Né? sim. Um grande executivo, hoje, deve estar ganhando em torno de 30, 35, Sim. 40, 50, que seja, numa empresa privada. Mas ele dá retorno, né? O nosso prefeito, o senhor Rogério Santos, que eu estava lendo há pouco aqui, que se aposentou aos 56 anos de idade. Sim. Né? O serviço que ele presta para a cidade de Santos vale esse preço? O serviço que os senhores secretários
Eu até brinquei outro dia e falei: quem são? Onde vivem? O que comem? Matéria pro Fantástico. Porque nós, eu até falei, eu comentei outro dia que eu estou pensando em entrar com ação contra a prefeitura e pedir um salário. Porque o que, que você faz de denúncia? O que você faz de reclamação? Apresenta requerimento? O secretário faz o quê? Ele vai ao gabinete dele, à secretaria dele, como? Ele não vê os problemas da cidade. A população, quer dizer, o trabalhador ele tem que trabalhar o dia inteiro, arrumar um tempo para fotografar, para vídeo, para conversar, para reclamar, para entrar na ouvidoria, para depois a ouvidoria mandar para a secretaria, para ficar 20 dias para retornar para você. E a maioria dos retornos, né, são esdrúxulos. Né? Sim, às vezes eles não sabem interpretar nem texto, às Não. vezes lá na Então, ouvidoria. a Câmara, o prefeito, os secretários estão saindo muito caro para a cidade. Eles Demais, cara. estão produzindo pouco pelo que ganham. Sim. Então a população tem que acordar. A população tem que cobrar mais. Temos que dar resposta nas eleições, embora isso não me iluda, porque o ilustre ex-prefeito, atual deputado federal, dia 2 de dezembro, agora estava no morro e o povo estava tirando selfie com ele. Tava no dia do Né? samba. Dia do samba. Tava curtindo Tem com o todo o pessoal. direito dele. Né? Tava Agora, curtindo com o o que povo. não dá é para a população ficar batendo palma. Então, eu acho que assim, o objetivo desse grupo, né, da Voz Rádio Clubiana, é apresentar os problemas, apresentar sugestões, que é um outro grande defeito dessa atual gestão. E quando nós falamos em atual gestão, a gente lembra que é a gestão desde o Paulo Alexandre, né? É, Que eu é um costumo, eu continuismo. costumo Né? dizer que hoje a gente vive um processo de projeto de poder, né? Vou falar meio que superficial. Existe um projeto de poder aqui que ele é até admirável. O processo de poder que tem, o projeto de poder que tem lá na Praia Grande. O Mourão ele entra, ele fica 8 anos, ele vai lá, coloca quem ele quer e fica uma das saúdes bem pífias que tem aqui na Baixada, né? Porque a maioria das cidades tem Santos como uma capital e aí eles sobrecarregam Santos, né? Eu, como prefeito de Santos, o pessoal da vereança, se tivesse um conselho municipal de saúde, a gente ia tentar entrar em contato com as demais cidades. A gente tem as instituições, o Condesb, 9 cidades, e a gente ia fazer um bloco para quê? Para tentar fazer hospitais de grande porte nas outras cidades, né? Que peguem uma baixa complexidade, até uma alta, para quê? Para desafogar a, a, a nossa região aqui em Santos. Porque, mal ou bem, a gente carrega as outras cidades nas costas com relação a isso, porque a gente tem os equipamentos mais antigos, é mais desenvolvido. Mas por que não desenvolver as outras regiões para eles não terem que estar sobrecarregando tanto aqui? E outra coisa que acontece é que o projeto de poder já está instituído, né? Entrou o Paulo Alexandre, ele ficou 8 anos no poder. Para mim foi das piores gestões em sentido de saúde, que é uma coisa que eu bato mesmo, porque é muito triste você chegar num hospital, não ser atendido, não ter vaga, e você vê um monte de gente nomeado para fazer tudo isso. Aí tá eu aqui, uma pessoa que tem que às vezes parar de trabalhar. Hoje eu fiz um- uma matéria com um rapaz que é até da nossa rede de apoio também, o Luiz Bueno, e, meu, se revoltou, fez lá um belo de um cartaz, ficou lá como se fosse aqueles senhores que compra ouro, um banner assim, e aí fizemos lá uma matéria, eu fiz um vídeo, até eu vou colocar aqui, e aí vocês vê, eu acordei hoje 8 horas da manhã, me despendi até lá para dar um apoio para ele até menciona no vídeo que é um protesto sozinho, mas, gente, protesto com um, com dois, tem que protestar mesmo. A saúde, eu acho que é a pasta que tem mais verba, uma das que tem mais verbas sendo implantadas aí na gestão pública, e a gente não vê retorno. Eu estava conversando esses dias com o Nelson ele mencionou que ele estava com problema de um exame que ele não fazia há muito tempo. Ele até falou um termo lá, o exame de líquor. Eu nem sei sinceramente, eu não sei para que serve. Mas ele foi lá, fez o exame e tal. E aí ele começou a constatar
situações de condições precárias, insalubres dentro das unidades. Até vou pedir daqui a pouco para ele estar mencionando. E eu já, né, estou já numa guerra com o CAPES lá, porque minha mãe também é paciente. O CAPES já teve, né, algumas intervenções lá, mas você passa lá dentro do CAPES, tem mofo, tem bolouro. Então, assim, é uma situação degradável. E, assim, ele estava no complexo aqui do Silvério Fontes. Fala a experiência que você teve lá. Na verdade, é assim, o problema na saúde estrutural, ele não é de hoje, né? Ele é muito tempo, Sim. né? Desde 2000, na verdade, desde 2010. Essa é a grande verdade, né? E com o passar dos anos, veio piorando, né? Nós temos fotos do complexo hospitalar da Zona Noroeste de 2018. Infiltrações, a pediatria, a parede cheia de infiltrações, de bolor, né? Hoje você retorna, houve uma reforma, né? Fizeram uma reforma no telhado, gastaram lá um X, né? Mas os problemas continuam. Aí você fica se perguntando: é de propósito para depois privatizar? É incompetência? Eu costumo dizer na minha página, né? Tem uma página, como eu falei, Trocando as Lentes, que eu chamo de zeladoria nota zero. Não existe Por zeladoria, quê? porque a zeladoria é você conservar uma coisa que você já tem. E parece que a prefeitura não faz. Quando o Paulo Alexandre mudou o termo zeladoria, manutenção, que antes era manutenção, para zeladoria, nós esperávamos que não fosse só nomenclatura, que existisse um preparo dos funcionários, um material de qualidade, né? Então aqui eu volto até a questão do recapeamento da Brigadeiro, Hum. porque foi uma luta, conseguiram, parabéns. Agora vai ter outra luta Qual? para ver a qualidade, ver quanto tempo vai durar. Então, aqui em Santos é assim: você briga para construir a coisa, depois você briga para fazer a manutenção. Não é feito para preservar, né? Gente, isso é em tudo. Para vocês terem uma ideia, né, nós estamos falando aqui para não fugir aqui, falando da saúde, né? É, essa reforma que teve no complexo hospitalar, se você der uma olhada lá fora, tem um madeirite é bom, inclusive, porque ele está lá desde 2018, Deve ser naval. né? Deve ser algo, esse é bom, né? Mas você vê outras reformas, outras coisas que foram feitas no próprio complexo, que passa 2, 3 meses, está ruim de novo. É porque, na verdade, não é feito uma coisa assim com equipe técnica qualificada. Eu até falo que os profissionais da parte de obra da prefeitura, eles são um pouco, pouco não, são muito deficitários, porque assim, a gente teve uma situação na Policlínica do Rádio Clube de fazer um dispensário para fora, porque é a unidade antiga, velha e tal. E aí, como eles tinham feito um estacionamento, cobriram lá uma parte que era estacionamento, então, assim, para as pessoas na época do Covid não ficarem aglomeradas naquela situação, colocaram o pessoal ali. Então, colocaram umas longarinas e ficou, assim, uma estrutura improvisada, vamos dizer, de passagem, mas eficiente, porque as pessoas não ficavam na chuva, porque antigamente quando ia para lá ficava na chuva desde 7 da manhã, agora tem lá um lugar para você ficar. E aí mandaram lá uma empresa que ela sumiu, gente. Eu comecei a falar no nome dessa empresa, ela sumiu dos quadros de prestação de serviço da prefeitura. O nome dessa empresa era Aliança. Essa aliança ela ganhava a licitação, ela fazia o serviço errado de qualquer jeito, aí a gente ia lá, brigava com eles para eles virem refazer, aí tinha que abrir uma outra ata de construção, aí abria a ata de construção para eles virem refazer o que eles fizeram errado, e o pior de tudo, a prefeitura pagava para os caras, o serviço parece que ele não era feito com qualidade, e eu questionei essa parte de pagar uma empreiteira para fazer uma coisa errada. E outra, a gente vê aí na gestão pública gasto de material, porque o dinheiro que sai para comprar um saco de cimento, o dinheiro que sai para comprar uma areia, pedra e azulejo, toda a parte logística da obra, você paga por 2 vezes. E aí eles fizeram um balcão. Gente, qualquer. Olha, gente, não é faltando com respeito, mas qualquer imbecil sabe, né? Meu pai ele foi funcionário público da prefeitura
35 anos, foi um dos percussores lá naqueles grupos de morro, na época de 92, que a Thelma abriu lá com a Cassandra. Então, assim, eu fiz muitas casas com eles a respeito disso, em obra, né? E os caras não sabem o padrão de um balcão. Um balcão, no máximo, é de 1,10 a 1,20, dependendo da onde ele se instala. Os caras fizeram um balcão com 1,70 m. Nossa, na época, se vocês perderam tempo pesquisando aqui na minha página, tá lá um balcão de 1,70 m. Eu, com 1,90 m, o balcão era aqui. Uma senhora de 1,60 m, o farmacêutico ia ter que estar levantando, fazendo. Deve ser para fazer exercício laboral no serviço. Aí o cara, oi senhora, fala aí, vai lá, digita. Oi senhora. Aí foram lá, refizeram o balcão. Hoje está padrão. Mas assim, eles quebraram, fizeram de qualquer jeito, depois voltaram lá e refizeram. Beleza. E essa prestadora de serviço sumiu, porque começamos a falar muito dela, e ela tinha já um quadro de reclamações. Sumiu ou mudou de nome? Está Cara, contratada com outro é nome? que na verdade, Outro, sabe, CP, outro CNPJ? eu não posso dizer essa alegação, mas sumiu, ninguém mais fala nesse nome. Aliança, ninguém mais fala. Né? A gente foi procurar saber algumas coisas dessa empresa, mas não vê o caso, que a gente também não tem como provar, deixa do jeito que está. Fala aí, Nelson. Não, então essa falta de qualidade vai desde o asfalto, né? Até o advogado Mohamed usava um termo quando ele participava do programa na rádio, que era a tal da farofa asfáltica, né? Você faz hoje e amanhã a água leva, né? Sim, Então isso é em tudo, infelizmente. Só que assim, é o dinheiro da população. É o sim, meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro. sim. Então precisamos cobrar, exigir qualidade. Eu penso assim, o povo santista, Santos, sempre se destacou em relação ao restante do Brasil por ser uma cidade Com altamente liderança, politizada. politizada, Só que, liderança. infelizmente, essa politização está se perdendo. Mas por causa Né? dessa indústria do cansaço, você não vê resultado naquelas reclamações. Fala, já que ninguém está afim, deixa do jeito que está. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, né? A questão do, eu não tenho nada a ver com isso atinge todo mundo. Sim, Né? O do rico ao SUS, o pobre. SUS, ele vai desde do restaurante chique lá até a UPA, Sim, né? sim. Porque para fazer a fiscalização lá é o SUS, né? Então, é, precisamos cobrar, precisamos exigir. Quando chega agora, nós vamos entrar num processo eleitoral, qual a proposta que o prefeito apresenta para a cidade? O que de bom, o que de você falou em legado, né? Nós temos o legado do viaduto que afunda a cabeceira lá, já não sei quantas vezes, Sim, né? O novo viaduto agora, o asfalto, se você passar ali, você vê que o asfalto já está soltando, sim, sim, cedendo, sim, né? sim. Então, assim, que legado é esse? E numa área que que eu falo com propriedade, porque, por incrível que pareça, eu visitei boa parte, quase na sua totalidade, todas as escolas na Zona Noroeste, né, públicas, municipais. Né? As escolas novas apresentam problemas, rachaduras, trincas, cozinha que não couberam duas cozinheiras, né? Uma creche feita com escada. Né? Então você tem uma série de absurdos, né? Porque às vezes esbarra muito naquela coisa, mas o prédio é velho. Não, mas o novo também não é bom. Então, nós precisamos, eu venho pedindo já há algum tempo, mas nunca consegui, que era formar uma comissão para que essa comissão falasse com o prefeito. Porque será que o prefeito sabe de todos esses problemas? Eu acho que por obrigação deveria saber, porque chega nas pastas que ele nomeia os secretários eles têm poder executivo, né, de tratar ali as coisas ali e só encaminhar para o prefeito assinar, e a coisa não anda. Então, assim, conversando até com o doutor Adriano, eu até uma vez eu falei para ele, o Adriano Cata Preta, eu falei, olha, doutor, o senhor quando entrou na Secretaria de Saúde, para mim foi uma esperança, porque a gente teve 2 anos muito ruins na saúde, na minha opinião, né? Porque tem gente que exalta até hoje o antigo, que era o Fábio Ferraz. Ele terceirizou, é, os hospitais que tinham corpo clínico próprio foram sucateados para depois eles foram ficando terceirizados. A gente tinha muito problema quando tinha a questão do hospital,
do pronto-socorro com quadro clínico próprio, mas era muito melhor do que essas UPAs que a gente tem hoje. Porque a UPA é o seguinte, ela é contratada, ela não vai entrar em atrito com o contratante. Mas um hospital que ele é de corpo clínico da prefeitura e quem rege a prefeitura, o chefe da regulação do hospital, se ele vê o cara lá ficando muito tempo no hospital dele, ele já tem o contato certo, ele vai ligar, ô Nelson, por que tu não transferiu o cara aqui? Nas UPAs, nos terceirizados, eles não têm essa autonomia. Eles têm que ser um robô mesmo, né? Eles fazem o pronto atendimento, estabiliza e fica aguardando a secretaria. E aí a secretaria não faz a parte dela, que é o quê? Dar esse suporte. E aí a gente vê o quê? Que a Secretaria de Saúde, quando o doutor Adriano ele entrou, que ele me deu uma experiência que ele era médico, eu falei, agora ele vai resolver todos os problemas. Para mim, doutor, eu acho que o senhor vai ser o seu enterro político, essa sua secretaria, porque o senhor está lá, o senhor não tem autonomia para fazer as coisas, porque tudo é alguém que tem que fazer, né? E esse alguém, para mim, é o prefeito, não tem outro culpado. Eu acredito até que ele, como médico, querer fazer as coisas, ele até tenta falar, olha, chefe, vai lá e faz. Ó, tá aqui, ó, a receita do sucesso. Não, mas isso vai ser caro. Eu penso que é desse jeito que eles tratam dentro do gabinete, porque o maior responsável para as coisas não acontecerem nesse tipo de situação, que uma secretaria dependa, é a assinatura do prefeito. Ou tu discorda desse posicionamento? Não, sim, faz sentido. Agora, é interessante que em Santos, eu não sei se em outras cidades são assim, mas Santos tem uns super secretários, né? Já ouviu falar dos super Sim, secretários? Né? já. Fábio Ferraz, Fifi, o Leal, né? Porque eles trabalham em tudo quanto é secretaria, Eles vão fazendo a né? dança da cadeira, Então o né? cara manja de tudo, né? O Sim. cara ele manja da saúde, segurança, CT, trânsito, seres de outro planeta, enfim. E aí o que acontece? Peca em qualidade, porque ninguém sabe tudo. Né? Então, assim, não são cobrados. Né? Nós temos, às vezes eu fico me perguntando assim, pô, será que na Zona Noroeste não tem pessoas que são formadas, inteligentes, né? Porque eu fico perguntando, quantas pessoas da Zona Noroeste são chamadas em entrevistas nesses programas que existem por aí? Eu nunca vi um. Olha, eu já fui chamado para uma entrevista. Inclusive, eu queria mandar um abraço para a nossa TV Santa Cecília. E eu marquei com os repórteres, eles vieram na época que inauguraram lá a estação elevatória. Eu fui lá, apontei uma série de situações que aquilo não ia dar certo, porque o problema das enchentes em Santos é uma questão bem crônica, causada pela senhora ex-prefeita Thelma de Souza. Explique. O Jardim Rádio Clube, ele é feito, o Caminho São José e o Caminho São Sebastião, eles são chamados de diques. E é dique mesmo, é um dique, por quê? Porque a água vem e invade a zona noroeste ali. Então, há muitos e muitos anos atrás, fizeram os diques para quê? Para quando essa maré subisse, ele segurava a força do mar. E aí a gente tinha uma comporta onde é exatamente a comporta do Antônio Abras Filho lá. Essa comporta, depois da obra que a Thelma fez em cima do canal que era uma reserva, por exemplo, a maré sobe, fica pressionando muito ali a vazão da maré, tinha um canal de contenção, que é o que ela aterrou o canal inteiro, fez a casa. Ela foi na onda do Maluf. O Maluf, nessa época, 90, 92, o Maluf ele teve uma brilhante ideia para melhorar a imagem visual de São Paulo. Ele inventou o tal do Singapura. Né? Fizeram Singapura e colocava a favela lá para trás, e a Thelma fez a mesma coisa, fez as casinhas ali na frente e a favela ficou para trás. E hoje a gente tem um problema muito sério de que aquela comporta da Antônio Abras lá, que ela termina na Brigadeiro Faria Lima, ela está inutilizada. Fizeram um monte de casa em cima, aquilo ali vai ter que ser repensado quando forem fazer as 8 ou 7 estações elevatórias que estão para fazer. Tá? Ali é um ponto que enche ali a Brigadeiro Faria Lima de ponta a ponta numa época de maré. Hoje eles estão preocupados que Santos vai perder território porque o mar está elevando tal, e um bairro que vai sofrer bastante impacto é a Ponta da Praia. Mas a gente já sofre um impacto imenso aqui na Zona Noroeste, e até o
não vou muito com a politização dele lá, o Fábio Duarte, lá, ele é bolsonarista lá na Câmara, mas ele fala umas coisas que é sensacional. A Zona Noroeste, ela já era para estar, já não era para estar mais alagando, porque já teve os Santos Novos Tempos, inclusive nessa obra, o nosso antigo prefeito perdeu prazo, aquele canal ali da Diviné ficou aberto um bom tempo, porque tinha lá os prazos para estar fazendo prestação de conta, ele perdeu o prazo, aquilo ali ficou. Inauguraram agora, fizeram uma festa, mas teve incompetência de gestão E não está funcionando. e não tá funcionando direito. Então, assim, o Fábio Ferraz ele diz que o limite de verba que foi fornecido pelo Banco lá, Mundial, sei lá, era o suficiente para fazer a gestão das obras. E o que foi feito com esse dinheiro que a gente não vê essa solução desse problema? Quer dizer, a gente está falando aí de quase 8 anos atrás, que ele começou a fazer isso aí. Na verdade, foi antes. Começa no Papa, Começa o no Papa Papa, que o Papa já deixou o dinheiro em caixa, segundo palavras do próprio e ex-deputado. o projeto executivo todo pronto, que ia acabar com o problema das enchentes. Aí, assim, não resolveram o problema da enchente. Agora, a toque de caixa, aprovaram lá aquele 105 empréstimo. milhões. 105 milhões de dólares. Isso aí, convertendo, dá só 500 e lá vai pancada de milhões de reais. 520, 530 milhões, que agora eles vão fazer essas subestações. Então, assim, Deixa eu pergunto o seguinte: a BTP aterrou boa parte do mangue para se instalar ali lá. pro Saboa, tá? Né? Ela tinha que dar uma contrapartida, que Ela foi deu. uma escola, mas e a comporta que ela tinha que instalar? Essa parte, eu, sinceramente, eu não Então, acompanhei. é assim, existem muitas coisas que não são faladas, não são tratadas e caem no esquecimento. Sim. Né? Não adianta você fazer canal, fazer rio, ou fazer rio não, você fazer o canal, fazer dique, colocar comporta. Quando é que vão desassorear esse rio? Quando nós éramos pequenos, a gente nadava, mergulhava ali. Agora no rio lá, você vai no tornozelo. Quer dizer, os nossos canais estão todos assoreados. Então, quer dizer, fala-se em construir piscinão, que é milhões, mas por que não faz esse desassoreamento? Até mesmo quando você vem do São Manuel, que faz ali pela Coca-Cola, né, pelo Piratininga, que você volta, quando você pega aquela subida do viaduto ali que traz para ali para trás do Morro do Ilhéu, você vê que tem assim uma camada de lama assim enorme quando a maré Não baixa. baixa. Se você fizer uma dragagem ali, lógico, tem a parte ambiental, aquelas coisas que a gente sabe, mas essa tua ideia ela é pertinente. Por que não desassoria aquilo ali? Tinha que fazer, até por uma questão de. E outra coisa que eu acho assim, ninguém fala, né? Mas eu acho que já passou da hora de nós termos uma liderança política, seja em São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Movimento, né? para trabalhar a despoluição desses rios. Porque a Baixada Santista ela tem vários rios, Sim, todos poluídos. sim. Quando é que vão cuidar disso? O nível de Né? contaminação é grande. Então são coisas, né? E aí o pessoal acha que a importância de se construir escola. Não, tudo bem, é importante construir escola. Né? Agora, é importante construir escola com qualidade, é importante cuidar da parte pedagógica. Sim. Nós estamos com um problema que não é recente, ele já vem há anos. As crianças chegam ao sexto ano, vão para o Estado sem saber ler, sem saber fazer conta de Eu matemática. acho isso um Né? absurdo. Então, e assim, eu não vou culpar esse ou culpar aquele, a culpa somos de todos nós. Sim. Precisamos mudar. Sim. E assim, você vê todo mundo gritando, todo mundo reclamando da educação, ninguém está contente. Então, o que nós precisávamos numa semana de educação? Sentarmos, lavar a roupa suja e mudarmos. Não adianta ficar ganhando prêmio de cidade educadora, cidade amiga da criança. E nós temos todos esses problemas. Cidade de acessibilidade Cidade da e não tem acessibilidade que uma não tem rampa, não tem uma acessibilidade. rampa para. Não. Então, é complicado. Né? Mas, eu acredito, eu sonho, né? Que, como dizia Khalil Gibran, o homem só morre quando ele deixa de sonhar. Então, como eu ainda não morri, eu continuo sonhando. Eu acredito que com esse movimento,
né? E eu ainda falava aqui há pouco, em off aqui, a gente não pode esperar que 100, 200, 300, 400 pessoas cheguem ao movimento Sim, de sim. luta. Vão ser feitos com poucas pessoas. E Mas essas aos poucas têm que poucos a ser gente vai qualidade. aumentando, Isso, a gente isso. vai cobrando. Não se vender, que é um outro assunto que a gente pode falar Na mais próxima numa etapa. Isso, próxima, isso, que é isso. É. relacionado às lideranças da Zona Noroeste. E tem muitas, mas no meio do caminho elas perdem as forças. A gente pode Ela perde explicar o por quê. foco, ela perde o interesse, ou ela é contratada Sim, para sim. outros interesses. Então, é um assunto pertinente, até acho interessante até Por em pauta para a convidar, próxima. ou em Trazer. pode convidar alguma É, liderança para vir aqui falar, pode ser, né? pode ser. Então, acho que isso é importante. Outra coisa que eu gostaria de falar é em relação à reunião do Quinto Consegue. Isso, É eu ia te dar o o toque para você falar. Quinto Consegue, para quem não sabe, é o Conselho Comunitário de Segurança. O Conselho Comunitário de Segurança, por mais que ele use esse termo, Conselho Comunitário de Segurança, mas é uma reunião onde acaba falando de segurança e fala dos outros assuntos também, dos outros problemas da comunidade. Então é uma reunião importante, ela vai ser realizada amanhã, a partir das 19 horas, Eu estarei lá. no Sambódromo da Zona Noroeste, Vou lá né? amanhã. Entrada gratuita, é 1 hora e 30 de Tem um reunião, cafezinho? né? Normalmente tem, se não tiver, Olha, a gente a faz gente o leve improvisa lá. cafezinho. Improvisa. Então, é importante. E só dessa maneira, né, que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Sim, sim, sim. Então, assim, tem um assunto aqui que, na verdade, é um recado e, ao mesmo tempo, uma denúncia. A semana passada, eu comentei, né, abrindo o quadro, que esse canal aqui não é só da Voz Rádio Clubiana, não é do Trocando Lentes, não é do nosso operador de som ali, o Fala Quebrada, não é lá do menino do Morrendo na Baixada. Esse microfone aqui, ele vai ser aberto, né? A gente está tentando fazer um movimento jamais visto aqui na cidade, que é o quê? Formar opinião, botar aquela curiosidade na população para estar analisando em qual cenário a gente está, onde a gente poderia estar. O nosso intuito é receber também denúncias. Eu ia ter prazer em disseminar aqui uma notícia de elogio para a Prefeitura de Santos, mas assim, não é que eu sou uma pessoa que eu estou perseguindo a Prefeitura, não. Na verdade, a Voz Rádio Clubiana nasceu de várias portas na cara. Eu até escutei no início desse processo que falaram para mim assim: isso não dá em nada, isso fecha a porta. Pelo contrário, eu sou resiliente, eu tenho uma capacidade de liderança em convencer as pessoas para andar junto, né? Porque o que ele estava falando a respeito das lideranças é isso: todo mundo começa o movimento junto e depois vai enfraquecendo. Então, assim, eu recebi já uma denúncia não, né? A pessoa viu o nosso podcast, obrigado aí você pedir para não se identificar, mas eu vou falar. A pessoa ela estava no dia 22/11, Nelson, na UPA Central, né? E aí, ela estava lá já esperando um bom tempo, e a gente sabe a papagaiada que é a UPA, né? Vai para a classificação, vai fazer a ficha, espera o médico chamar, depois o médico manda você para a sala de medicação, se precisar de repouso você fica, se não precisar você vai embora. E aí aconteceu o seguinte, eu não vou citar o nome do vereador, porque eu já sei quem é, mas eu já conversei com ele e ele não teve a capacidade nem de mandar uma nota e explicar o lado dele. Como o intuito aqui não é estar expondo nem nada, mas é para mandar esse recado para o senhor, esse negócio de vereador que não fiscaliza a saúde, não questiona o prefeito, a gente vê aqui relatos de 3 anos a gente reclamando da questão da saúde, e o senhor ir lá, uma pessoa próxima ou parente seu, passar na frente dos outros, gritando na UPA, dizendo que era vereador, e não sei o quê, e não sei o que lá. E o paciente ali esperando, vendo tudo isso aí. Isso é uma vergonha, vereador. Ó, o recado está dado, tá? O nosso canal aqui, gente, é que a pessoa não quis se identificar, não quis falar do nome do vereador, então também não vou me comprometer, porque assim, as pessoas até querem mudar o mundo, mas chega no meio do caminho e perde a força. E o objetivo desse quadro aqui é formar opinião, trazer gente
que pense e cobre e queira uma Santos melhor. E a gente almeja chegar um dia aqui e falar muito bem de Santos. Não é porque a gente se vendeu ou porque a gente. É porque a gente está vendo o resultado das cobranças que a gente vem idealizando aqui. Então, o Nelson é uma das pessoas que vai somar com a gente no projeto. E assim, tu tem mais alguma coisa para consideração? Que o nosso horário tá quase Não, tá acabando aí aí. eu vou, para não falar que a gente só critica, eu vou elogiar a prefeitura. Hum. A decoração de Natal da Praça Mauá tá bonita. Eu estive lá, tive o prazer de ontem assistir. A projeção do ano passado estava melhor, É, eu vi né? minha escura, passei lá Mas também. tinha mais detalhes do ano passado, estava Hum. mais interessante. Mas a decoração em si, que pelo que consta lá, não custou nada para a prefeitura, Sim. patrocínio do Grupo Penal, um dos patrocinadores, e realmente está muito bonito. Então, quem tiver oportunidade, vá à Praça Mauá, visite, está aí, uma coisa boa da Um prefeitura, momento né? familiar, né? É um momento familiar, Eu né? vi muitas E crianças, assim, pais. nós somos, ao longo desses anos, bem críticos dessa atual gestão, tanto do Paulo Alexandre quanto essa Continuismo, continuidade, né? né? Continuidade. Que é o Rogério Santos, né? E não é nada pessoal, eu nem conheço o Paulo Alexandre Barbosa. O Rogério Santos eu já tive a oportunidade de discordar dele pessoalmente em algumas coisas, mas a gente quer uma Santos realmente para todos. A gente não quer uma Santos que funciona do lado da praia, depois da linha do Nelson, VLT. Santos hoje é uma cidade digna de um Oscar. Tem muito, muito processo televisivo, muita situação que fazem vídeos lindos. Se eu tivesse na Europa vendo as produções que os nossos vereadores fazem e o nosso prefeito, e outra, vocês não têm nem a lisura de fazer o seguinte, perdão, não é possível que em processo nenhum ninguém leve críticas. Toda pessoa que critica qualquer um dos vereadores, qualquer um do prefeito. Gente, vocês são figuras públicas, vocês estão ali para receber crítica. E sabe como é que vocês calam a boca das pessoas que criticam vocês? Trabalhando, mostrando o resultado. E foi aquilo que a gente falou. Aumentou o salário de todo mundo e a gente não vê produtividade. Aí depois vocês falam que a gente está perseguindo vocês. Aqui na rede de apoio, só para deixar claro que teve um ponto que o Nelson falou, voz radioclubiana, não. Eu só sou o cara que eu estou puxando voz radioclubiana. Mas eu ainda quero desenvolver gente para vir aqui apresentar isso aqui, eu em casa lá, dizendo, ó, nossa, tá indo de vento em popa o projeto. O nome do projeto é Rede de Apoio Acionada. E como eu falei, Nelson, toda vez que a gente for encerrar o nosso quadro, tem mais alguma coisa para falar, não? Dentro dessa linha que Hum, você falou, eu hum. gostaria de citar a, a ex-vereadora, atual secretária, Audrey Kleis. Né? Audrey Kleis. Ação social. A Audrey Kleis, eu tive a oportunidade de acompanhar em algumas visitas nas unidades escolares, né? E um dia eu estava sem carro, ela estava com a auxiliar dela, me deu uma carona até a avenida, e eu falei para ela, olha, vereadora, eu pensei que a senhora ia ser só um rostinho bonito, e a senhora tem realizado um trabalho fantástico. Hoje, por melhor trabalho que ela apresente na secretaria, foi É, uma decepção. mas por que questão? Dela largar a vereança É, e ser secretária. Eu, particularmente, eu não concordo com isso, porque as pessoas votaram, né, naquela pessoa para ser vereadora, e para ser representante delas. para fiscalizar o executivo, né, enfim. E quando um vereador sai da vereança para se tornar secretário, eu acho que perde o objetivo, perde a mensagem e perde Sai meio que pela credibilidade. tangente, né? Perde credibilidade, né? Infelizmente. E outra coisa que eu queria falar é. Às vezes a gente fala aqui, né, na Zona Noroeste, a prefeitura, como eu acabei de citar, do VLT para lá, cuida de um jeito e tal, mas Santos inteiro tem problema. Sim. Você tem problema de assalto, você tem problema de enchente. Presidente Wilson 29, né, um prédio de alto luxo que na construção custava 4, 5 milhões. Agora, depois de pronto, deve estar mais. A rua laga. Qualquer chuvinha ali fica lagado. Você tem bocas de lobo ali que estão Tupidas. Sim. afundadas desde 2013.
Ninguém vê, ninguém arruma, né? Você tem o problema da iluminação na orla da praia, a ciclovia tem várias lâmpadas queimadas, o canteiro central, várias lâmpadas queimadas. Eu ainda ontem mandei uma mensagem para você, ó, estão trocando as lâmpadas depois que o povo reclamou. Sim, sim. E ontem, né, eu trabalho com motor de aplicativo, Somos estou dois. na Afonso Pena, o que eu percebo? Várias lâmpadas da ciclovia na Afonso Pena queimadas. As lâmpadas, né, do poste central, no canteiro central, várias lâmpadas queimadas. Então você tem trechos na Afonso Pena que estão escuros. E o que acontece com isso? Volto a dizer, não tem como falar isoladamente de segurança, saúde, educação, cultura e lazer. E Temos tudo que é engloba, tudo tudo engloba, engloba, porque sim. aquela escuridão propicia o quê? O bandido, o criminoso, né? Então é isso. Essa é a minha parte, eu já falei demais, né? Não, mas Acho que a esse aí, rede de apoio, microfone é aberto. a tendência é a rede de apoio crescer. E lembrar para vocês que aqui a população tem voz, a população tem vez. Pode mandar os Elogios, casos para nós. críticas, Sim. sugestões, né? E quiçá um dia nós cheguemos aqui para falar só de coisas boas, né? Sim. Essa é a nossa Essa é a vontade. experiência. Então, como eu falei para vocês, a gente sempre vai terminar o programa com a seguinte frase: quando o poder público não escuta o cidadão, nascem as novas lideranças. Obrigado, Nelson. Até a Eu que próxima. agradeço. Até. Corta. Vamos lá. Até isso aí. Gente, então eu queria falar com vocês o seguinte: você que se identificou com a rede de apoio, você que está tendo dificuldade, faça que nem os nossos apoiadores. Fala Quebrada, Litoral, Trocando Lentes, Voz Radioclubiana, que no caso sou eu, e também tem o nosso amigo Luiz lá de São Vicente, que ele tem a Morrendo na Baixada. O nosso programa ele vai subir nessas 4 páginas simultaneamente, né? Às 19 horas, toda terça-feira, né? E eu também queria agradecer o apoio da Pacato Bicicletaria, que é daqui da Lemoa, ajuda nós aqui no nosso projeto. E é isso. Boa noite para nós.